Meus amigos, estou completamente iludido. Acredito que dá pra ser Hexa, hein? Eu acredito. Eu sei que você acredita também. Depois do último jogo do Brasil, a gente viu aquela segunda seleção brasileira que entrou no segundo tempo, a famosa seleção dos cachorros magros massacrando o Panamá. Ah, Lucas, mas é o Panamá. Shhh. Shhh. Deixa a gente curtir nosso momento. Deixa a gente se iludir um pouquinho. E é por isso que hoje a gente vai trazer esse vídeo aqui, ó, do Victorando. Como os cachorros magros podem trazer o Hexa. Eu acho que dá, hein, rapaziada. Vou deixar o like aqui, deixa o seu like também. E bora ver o que o Victorando trouxe aí pra nós nesse vídeo? O Van Basten é bilionário e o Romário é pobre. Você fica com qual? O Romário. O Romário. É cachorro magro, né? É aquela, Que ainda quer porque precisa. é aquela sua história do cachorro de açougue. Cachorro de açougue, é. Isso é verdade. Quando a pessoa precisa, quando a pessoa ainda não tá naquele auge que, pô, sou o Vini Júnior, Real Madrid, Lala Lei, um dos craques do mundo. A pessoa ainda não tá nesse auge, ela vai dar o máximo, velho. Ela é cachorro magro. O cachorro de açougue é aquele que come filé todo dia, então ele deita num cantinho lá, se entrar ladrão, entrou, levou, não quer nada. O cachorro magro, aquele que passa fome, está sempre de orelha em pé, querendo pegar alguém e está sempre atento. Durante muitos anos, a seleção repetiu e repetiu figuras carimbadas, nomes que o torcedor brasileiro já estava cansado de ver nas convocações. Somado com a Neymar dependência, o Brasil não dividia protagonismo e toda a esperança estava concentrada em apenas um jogador. É verdade. Neymar. Mas pela primeira vez em 20 anos, isso começa uma fagulha de mudança, com a chegada dos cachorros magros. De acordo com o monstro Tele Santana, que ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais apenas, ele sempre preferia os cachorros magros, referindo-se àqueles jogadores que ainda não alcançaram o auge financeiro da carreira ou jogadores que ainda não conquistaram grandes títulos. Exemplificando dentro da seleção, você tem os jogadores carimbados, craques com Champions, que mesmo que a seleção perca todas as Copas ou não ganhe nenhum título, esses jogadores jamais vão perder o seu status financeiro e principalmente Total. o status que tem. Tem jogadores dentro da seleção, e eu não tô falando que esses caras não dão a vida dentro da seleção, mas se esses caras perderem tudo, não ganharem nada com a seleção, eles ainda são grandes craques mundiais com respeito internacional. Em Sim. contrapartida, tem os cachorros magros, aqueles que precisam se provar. Por Precisam exemplo, vou dar um exemplo muito nítido aqui. Se o cara lá, o volantão, como é que ele chama? Porra, ele joga muito, cara. O Danilo, é Danilo? Santos lá, o do Dreadlock, que faz o gol e faz lau. Esse, porra, esqueci, eu acho que é Danilo, não é Danilo. Esqueci o nome dele, que é o volante brabo, que entra e já mete gol, joga pra caralho. Pra mim, aquele cara tinha que ser titular. Ele tá no Botafogo. Se ele fizer uma boa Copa, quanto você quer apostar comigo que algum time da Europa zica vai chegar querendo ele? Mas assim, pagando muito. Então esses caras, eles precisam dar a vida, porque eles não têm muito a perder, né? Eles não têm basicamente nada a perder, porque eles estão já num... Pô, o cara tá no Botafogo. Pra ele mudar pra cima é muito melhor, muito mais fácil ele dar um passo acima do que um abaixo. Então ele vai dar o máximo, né? dar a vida Eu acho que é Danilo para mesmo. conseguir um clube de elite, status Wesley mundial e também. fazer a carreira. Com certeza, hoje, vocês sabem quem são os cachorros magros da Sim. seleção. Hoje, qualquer pessoa que a gente conversa na rua, ou conversa de boteco mesmo, conversa com os amigos, você vê a galera falando, pô, irmão, tem uns grandes craques da seleção lá, mas sei lá, velho, aquele Luiz Henrique, eu acredito naquele moleque. Aquele É bem Henrique, isso o mesmo. moleque vai decidir. Todo mundo tem esperança. Pô, o Wesley dá a vida dentro de campo. Então, a gente escuta muito isso, e é isso que nós vamos ver hoje, tá, rapaziada? Como os coadjuvantes se transformaram Ele, na o esperança brabo. do Hexa. Já chega deixando um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Victor. Mano, eu acredito que todo mundo deva ter mudado a escalação que faria pra Copa depois do último jogo. Pelo menos a minha escalação que eu tinha na cabeça era uma. Depois do último jogo, mudou e mudou muito, velho. Você tá me vendo? E é isso, vamos pro vídeo. Começando com ele, Igor Thiago. Pra mim, é a maior exemplificação de cachorro magro Ele é dessa cachorro seleção. magro, né? Já de antemão, eu quero avisar que eu não tô pegando o desempenho contra o poderosíssimo Panamá pra fazer E tem esse um vídeo aqui no canal só do Igor Thiago. Ele realmente joga bem. Mas entre Igor Thiago e Endrick, eu ainda daria mais chance pro Endrick. Pô, o Igor Thiago, eu não sei, ele não... É que pra mim, o estilo de jogo que eu gosto de ver é um jogo mais correria. É um jogo mais Mbappé, é um jogo mais correria. E ele, por ser muito grandão, eu sinto que ele traz uma certa lerdeza. Só que ele não é lerdo. Eu vi no último jogo que, porra, aquela caneta que ele deu, o pênalti que ele sofreu, mostrou uma explosão muito braba. Mas mesmo assim, não é o estilo de jogo que eu gosto de ver.
nada tira o mérito dele. É só a opinião, assim, de gosto mesmo, sabe? Eu preferia, por exemplo, colocar o Endrick lá como 9 e tirar o Igor Thiago, deixar ele no banco, talvez. Mas ele realmente é um cachorro magro que tá fazendo a diferença. Vídeo aqui antes que alguém comente, né? Mas você vai entender o Igor Thiago. Nascido no Gama, A história dele é muito braba. Difícil, trabalhando como servente de pedreiro e Muito entregador brabo. de panfletos antes de iniciar no futebol. Mas não só falando das suas origens, além da sua vida particular, o Igor Thiago representa a esperança de finalmente ter um bom camisa 9 na seleção. E não precisa ser um Ronaldo fenômeno, mano. Isso aí eu já desisti. Mas só de ter alguém ali do nível Luiz Fabiano de volta, eu já tô muito feliz, já tô satisfeito, mano. Tu tem noção de que desde o Luiz Fabiano a gente não tem um grande camisa 9 que veste a camisa da seleção? Isso é real mesmo, né? Passou até, tipo, passou o Pombo, o Richarlison, passou o Gabriel Jesus, mas, cara, não foi aquele 9 que a gente espera, que a gente normalmente tem na seleção, tipo Romário, tipo Ronaldão, né? São brasileiro e fala, não, deixa que eu resolvo aqui. O Richarlison fez uma boa Copa do Mundo, sim, em 2022, mas foi meio que um raio, né? Não foi uma coisa constante. Igor Thiago passou pelas categorias de base do Verê FC no Paraná, chegou a jogar a 3ª divisão, vivenciando aí um período extremamente delicado da vida, cara. Até que chegou ao Ludogorets da Bulgária, foi contratado pelo time búlgaro, É muito grande, né, velho? Olha o tamanho dele. Internacional. Marcou 21 gols em 55 jogos, conquistando títulos locais e se destacando na Europa, no Clube Brugge da Bélgica. Esse é outro cara, mano. Se ele for titular e tal, certeza que ele vai ser contratado por outro time maior, mano. O time dele é bom, tá? Ele já tá sendo um dos artilheiros. Acho que nem se não tivesse Copa ele já seria. Que é o artilheiro praticamente da Premier League lá só atrás do Haaland, né? Então eu acho que ele já vai mudar de time de qualquer jeito. Mas se ele faz uma boa Copa, então, mano, ele estoura. Uma passagem brilhante e rápida pelo futebol belga. Em apenas uma temporada anotou 29 gols, despertando a interesse goleador da pra elite caralho, do futebol inglês e conseguiu se tornar o vice-artilheiro Não, da ele Premier é muito League. goleador, mano. Ele é bom pra caralho, não tem o que falar. É que o estilo de jogo que eu gosto de ver é outro, tá ligado? Tipo, eu gosto de ver mais uma correria. Eu gosto de ver mais, por exemplo, o Mbappé jogando, Messi driblando pra caralho, Neymar naquele auge. Eu prefiro, por exemplo, ter 3 Neymar lá na frente do que ter aquele centravantão, sabe? Jogando no Brentford. Com certeza é um currículo, cara, que dá pra despertar na gente essa esperança. Então, o intuito desse vídeo aqui não é falar que esses caras vão trazer o Hexa, mas que realmente, cara, eles trazem Mas esperança. eles vão. A gente tava o tempo todo acostumado com as mesmas figuras carimbadas e agora a gente vê um cara que consegue ser artilheiro jogando em clubes menores e consegue ser o vice-artilheiro da Premier League na frente do Semenyo do Manchester City, por exemplo, o próprio João Pedro que joga no Chelsea. O Igor Thiago consegue ser o vice-artilheiro só atrás do Haaland jogando na Premier League. Não é pouca coisa, né, rapaziada? Então, sim, mesmo ele só tendo marcado 2 gols de pênalti, com certeza esse cachorro magro aí da seleção desperta na gente, sim, um pingo de esperança, né, cara? Mas antes de falar do próximo jogador, rapaziada, recado bem rápido, se você quer aprender a monetizar com edits de futebol e transformar edits, vídeos curtos de 10... Aí, rapaziada, que quiser fazer os edits aí, ó, vai lá. Como você pode O canal dele aí, mercado, tá na descrição. No comentário fixado, beleza? Danilo teve um início de Que é brincadeira, viu? Esse aqui é brincadeira. Esse, por exemplo, é um cara que não estaria pré-último jogo na minha seleção principal e agora ele estaria. Não tem como não colocar ele, velho. Pra mim, ele deu outro gás no jogo, absurdo, tá? Absurdo. E digo mais, eu tiraria o que tava jogando de volante lá junto com... Eu sou meio ruim de nome, tá, gente? Acho que vocês vão perceber no decorrer dos vídeos aí que eu dou umas esquecidas mesmo. Ah, mas cara, o mais conhecido do mundo, eu esqueço o nome. É Bruno Henrique? O que tá... Olha lá, já esqueci. Eu acho que é Bruno Henrique mesmo, o que tá do lado do Casemiro lá. Eu tiraria ele, que tava como titular do primeiro tempo, e colocaria o Danilo no lugar dele, titular... Assim, do lado do Casemiro. Tem gente até falando que tiraria o Casemiro. Quase desistência do futebol. Nasceu em Salvador, na Bahia, e chegou a passar pelas categorias de base do Bahia, mas foi Esse é outro dispensado que vai aos ser 15 anos. contratado Ele por um pensou em timão. abandonar o futebol, mas foi convencido a continuar passando pelo Jacuipense e o Cajazeiras, onde disputou a 2ª divisão do Campeonato Baiano. Chega no Palmeiras em 2018 e foi contratado inicialmente por empréstimo, cara. E aí depois se firma no Palmeiras e a gente já sabe, né, rapaziada? É campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Recopa Sul-Americana e do Bi da Libertadores em 2021. Danilo chega no Nottingham Forest, começa a exercer funções um pouco diferentes, assumiu a titularidade e se tornou peça fundamental para a permanência do clube na primeira divisão. Ele jogava mais recuado como um clássico camisa 5, marcou gols, deu... Ele até pingou na Europa, né? Mas acabou que não ficou. E não foi um time tão grande assim. Eu acho que um Danilo desse, por exemplo, daria facilmente pra entrar num Chelsea. Tá ligado? Tipo um Ramires da vida.
Acho que facilmente caberia ali. Assistências cruciais em jogos importantíssimos e começou a ser elogiado pela imprensa e pela própria torcida do Nottingham Forest. Depois ele teve uma grave lesão no tornozelo, né, rapaziada? E aí ele volta ao Brasil devido a esse motivo. Quando ele volta pro Nottingham Forest, o time já tava encaixado, ele ficou muito tempo fora e aí acabou perdendo espaço. Mas o que esse cara fez entrando contra a França na seleção brasileira, e principalmente por ser uma convocação de Ancelotti, cara, dá mais credibilidade ainda a ele. Então, assim, hoje o Brasil joga num 4-2-4. A gente sabe que Casemiro e Bruno Guimarães são titulares absolutos, é muito difícil a gente imaginar a seleção sem. Então, eu falei Bruno Henrique, né? Bruno Guimarães. Eu tiraria o Bruno Guimarães, velho. O Bruno Henrique, caralho. Olha lá, errando de novo. Eu tiraria o Bruno Henrique, mano. Ele jogou bem, mas, tipo, não foi aquele bem que, nossa, a gente olhou e falou, caralho. Em nenhum jogo eu olhei o Bruno Henrique e falei, caralho, dá pra manter esse meia aí junto com o Casemiro, hein? Agora, o Danilão, meu chapa, eu já senti melhor o drama. Esses caras dentro de campo, mas se o Ancelotti enxergar um dia uma possibilidade ou mudar de opinião e decidir jogar num 4-3-3, por exemplo, é impossível você imaginar esse meio campo sem ter o Danilo, cara. O que o cara dá de versatilidade é absurdo. Pra mim, o Bruno Henrique sai e eu colocaria o Danilo e o Paquetá, que jogou absurdo, velho. Eu acho que tem que ter o Paquetá, mano. Se não for o Paquetá, o Neymar tem que ser esse meia. Porque precisa desses passes, mano. Precisa dessas achadas. O Matheus Cunha também dá pra jogar ele no meio ali e tentar fazer ele como esse 10. No último jogo ele ficou meio perdido em campo, né? Mas, cara, o Paquetá jogou muito também. Eu acho que essa vaga do Matheus Cunha aí vai acabar sendo trocada pelo Paquetá. Se um dia o Ancelotti pensar em jogar num 4-3-3, eu acho que o meio campo vai ser Danilo, Bruno Guimarães e Casemiro, cara. Eu acredito. Então, eu tiraria só o Bruno Guimarães e ficaria na dúvida ali no meio entre Paquetá e o próprio Matheus Cunha, recuar ele ao invés de deixar ele lá na frente. Pra mim não faz sentido o Matheus Cunha lá na frente. Seja isso que o Ancelotti pensa, porque ele entrega muito qualidade defensiva, entrega muita versatilidade ofensiva, é um jogador assim realmente que eu acho muito difícil continuar no futebol brasileiro após a Copa do Mundo. Eu hoje enxergo muito difícil o Danilo entrar na Copa do Mundo e não se destacar, assim como o Wesley, que a gente vai falar daqui a pouco, mas realmente, cara, esse é um dos cachorros magros aí também que traz esperança pra nossa seleção, né, cara? Batendo mais ainda na tecla, rapaziada, que sempre tem um que não entende o intuito do vídeo. Ai, o cara tá depositando a esperança do Hexa no Danilo. No Igor Thiago. Não é isso, irmão. É que esses caras entregam algo diferente do que a gente já tá acostumado a ver na seleção o tempo todo. Então, assim, é só assistir o segundo tempo do último jogo e acabou, velho. Já acaba com a falácia desses Zé Ruelas, velho. Carimbada que nunca ganha nada. Hoje a gente tem caras diferentes e que são cachorros magros, né? Que tem vontade de ganhar pra se provar, mano. O Wesley. A história de Wesley é uma das maiores voltas por cima do futebol brasileiro tá recente. muito. O lateral que hoje brilha na Europa e chegou à seleção brasileira já teve muito perto de abandonar tudo. Após reprovações na base e com a pandemia atrapalhando ainda mais seu sonho, ele desistiu do futebol aos 16 anos e passou a trabalhar manobrando e lavando carros no estacionamento do restaurante onde sua mãe trabalhava, tentando ajudar a sua família. Até que muito doido isso, né? Os caras todos... Pô, os três quase desistiram, né? O Igor Thiago, ele chegou depois, era servente de pedreiro, não sei o que lá. Em 10 anos depois a vida mudou, os caras estão na seleção indo pra Copa, velho. Olha que doideira como é que a vida muda, né? A mensagem da sua irmã fez ele acreditar mais uma vez. Wesley voltou ao futebol praticamente do zero, recebendo apenas R$150 de ajuda de custo no Tubarão, até chamar a atenção do Flamengo e passar para o Sub-20. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Quando subiu pro profissional do Flamengo, foi extremamente criticado, cara. Eu lembro das falhas dele e a torcida simplesmente massacrava o Wesley. O garoto ouviu vaias, xingamentos, sofreu pressão absurda e chegou a ser hostilizado em protestos. Parecia que a bola queimava no pé dele. Só que foi justamente aí que começou a mudança. Mas com o Filipe Luiz, o Wesley ganhou confiança e corrigiu falhas defensivas e evoluiu mentalmente. E olha que pro Wesley evoluir mentalmente, ele tem que evoluir muito, porque ele tem muita cabeça pra evoluir. Então, assim, tem várias etapas da cabeça. Haja mente, né? Rapaziada. Foi considerado por muitos o melhor lateral direito em atividade no país. A recompensa veio rápido. Convocação para a seleção brasileira, elogios gigantes de Filipe Luiz e uma transferência milionária pra Roma. E na Roma, o moleque simplesmente virou ídolo, né, mano? Tipo assim, ídolo é uma palavra muito forte, mas realmente virou um dos símbolos daquela equipe. Se você entrar no Instagram da Roma, você vai ver só a cara do Wesley. Porque basicamente o cara mudou de posição, começou a jogar como um ponta e ainda assim jogou muita bola. Então, um cara que ataca muito bem e aprendeu a defender muito bem. O Wesley também é um dos cachorros magros dessa seleção. Provavelmente vai ser o titular. Mano, a galera fala que ele joga bem e tal, que eu vejo muita gente falar. Mas que ele não é bom de marcar. Meu, no último jogo ele marcou pra caralho. Mas assim,
roubava muita bola. Tem que olhar isso aí também, né? Vamos Seleção brasileira, pontuar aí. lateral direita. Ancelotti, que é um cara especialista no sistema defensivo, né, cara? Então, assim, que ele vai poder agregar pra carreira do Wesley é absurdo. E já há rumores de que há interesse do Real Madrid no Wesley, cara. E a gente vendo, assim, hoje em dia, pode vir que alguém fala, ah, loucura. Loucura não, mano. Quem viu a carreira desse cara vê que é 100% possível, ainda mais pela fase do Real Madrid, com o Arnold que não tá conseguindo se firmar. O Carvajal se aposentou. Então, assim, lateral é uma posição rara no futebol hoje, é uma posição com poucas opções, né, em todos os âmbitos, em todas as seleções, mano. Então, realmente, cara, esse moleque é um dos cachorros magos da seleção e vai querer fazer a melhor Copa da história, vai dar a vida pra poder fazer ter um bom desempenho dentro de campo e muito provavelmente, cara, se esse cara fizer uma boa Copa, eu não sei, um Real Madrid da vida, que é o ápice, né, mano, mas pintar numa Premier League aí num grande clube não é nenhuma loucura, né, rapaziada? Total. Rayan é um menino humilde que veio da base do Vasco desde cedo. E com a chegada do técnico Fernando Diniz, ele ganhou sequência como titular. Destacou-se na campanha de vice-campeonato da Copa do Brasil e encerrou o ano sendo eleito a melhor revelação do Brasileirão 2025. Foi transferido para a Premier League em janeiro de 2026 para o Bournemouth. Contratou a joia de 19 anos em uma negociação histórica que girou em torno de 35 milhões de euros. E o cara já chegou na Inglaterra, irmão, botando os dois pés nas portas. Logo na sua primeira partida contra o Wolverhampton, ele deu uma assistência e na partida seguinte já foi titular, pelo que ele chegou nos treinos. Com uma semana de treino, o cara já ganhou a vaga de titular, praticamente. Foi titular na outra partida e já meteu um golaço, tá ligado? Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar do Rayan, porque eu sou muito fã dele, mano. Apesar de ser flamenguista, né, e o Rayan vindo do Vasco, mano, eu sou muito fã do Rayan. Eu sempre assisti os jogos do Vasco e esse moleque é muito bom, mano. O moleque é forte, é rápido e sabe aquela parada do jogador que sabe agir no improviso, que tem uma... Sabe, que tu vê que aquele cara é diferente, que ele pensa à frente, que ele tem... Ele é um cara que eu gosto de ver jogar. Ele tem umas explosões, né? Pra mim faz muito mais sentido colocar ele na correria ali. É que, mano, essa vaga aí tá muito difícil, né, velho? Vamos ser bem sinceros. Essa vaga do lado direito ali, a gente tem o próprio Luiz Henrique que tá brigando ali por ela. A gente não sabe se o Luiz Henrique vai ser titular, se ele não vai. Nem o Ancelotti, sabe? E também tem o Rafinha que acho que vai cair por ali. Vai acabar sobrando ali pro Rafinha. Mesmo que o Rafinha não goste de jogar ali, pô, na esquerda o Rafinha não vai jogar porque é o Vini Júnior e, pô, o Ancelotti não vai tirar o Vini Júnior. Na frente lá, não sei se o Rafinha vai ficar como centroavante. Eu acho que o Rafinha vai cair pela direita. Daí se o Rafinha cair pela direita, fica Luiz Henrique e Rayan brigando por essa vaga, tá ligado? Então tá difícil essa vaga aí. Boa finalização. Então, irmão, eu acho assim, é difícil ele ganhar a vaga do Luiz Henrique como titular, mas se o Luiz Henrique acontecer qualquer coisa, irmão, o Rayan tá pronto, tá ligado? Eu sou muito fã do Rayan, eu acho ele muito monstro, mano. E pra seleção, assim, cara, eu acho ele um dos cachorros magros aí que eu mais torci pela convocação, né? E é um dos caras, assim, que eu mais admiro, mano. Porque o Rayan, não, é brabo mesmo. Ele é muito bom, tá ligado? Não é, tipo assim, eu tá falando do Rayan como ele se fosse um gênio da bola. Não é, mano. É porque você tem que olhar pro jogador as características dele. O cara é muito rápido, o cara é forte pra caraca, finaliza muito bem. Então se você imaginar assim, aconteceu alguma coisa, bota o Rayan de 9. Mano, ele vai bem. Ele vai bem, pô. Eu te garanto que ele vai bem. É uma opção ele de 9, só que daí tem o Endrick, né? Isso que é foda, mano. É muito jogador que é legal. Tipo assim, não são vários Ronaldinhos, nem vários Neymars. Mas são jogadores bons, mano. Tipo, igual na direita que a gente tá falando ali. Tem o próprio Rafinha, que acho que vai acabar caindo por lá. Tem o Luiz Henrique, que tá jogando pra caralho. E tem o Rayan. Então, tipo, dá até dó de colocar um desses caras no banco, tá ligado? O Rayan é bizarro e é um dos cachorros magros dessa seleção aí também, que eu sou fã pra caramba. E dá pra depositar uma esperança nesse moleque, tá ligado? Sabe aquele cara que tu olha assim e fala, mano, esse cara aqui não é pipoqueiro, tá ligado? Tipo assim, tem cara que você olha e fala, não sei. O Rayan, tu olha pra ele e fala, irmão, esse moleque tem sangue no olho, e ó, tá ligado? Assim, não é uma loucura que eu vou falar aqui, tá? E... Não é uma loucura que eu vou falar aqui, mas eu acho que existe chances do Rafinha ir pro banco. Não é uma loucura que eu tô falando aqui, tá? No decorrer da Copa, eu acho que existe chances, cara. Eu acho que existe chances. E nossa, eu acho que gente. Porque, mano, os caras que estão entrando na posição da direita lá, mais uma vez falando dessa tão sonhada direita e conquistada, estão jogando muito. O Rafinha não tá jogando nada na seleção. É que o Ancelotti ainda preza muito pelo nome, papapá. Mas eu acho que existe muita chance dele ir pro banco. E lá na frente, mano, como 9, por exemplo, o Rafinha também não vingou. E lá na frente acho que é muito mais fácil brigar, tipo, um Igor Thiago, um Endrick da vida, do que o próprio Rafinha como 9. Esse cara é meio psico, tá ligado? Realmente, mano, Rayan é um desses caras.
Luiz Henrique. Revelado Esse nas é categorias de base de Fluminense, o LH se destacou pela velocidade e habilidade. Jogou mais de 100 partidas pelo tricolor carioca antes de partir rumo à Europa. E o Luiz Henrique entra num caso, cara, do cara que tem muito futebol, de um cara que entra na seleção brasileira e desequilibra de forma absurda, mas ele não é visto, não é enxergado como nunca foi, como um cara pra jogar em um clube de elite, cara. E a Copa do Mundo pode trazer isso pra ele. Total. Não é que o Luiz Henrique não tenha potencial, não é isso que eu tô dizendo. Ele sempre teve um potencial gigantesco. Inclusive, rapaziada, curiosidade, mano. Eu jogava muito Free Fire com o LH, mano, quando ele ainda tava na base do Fluminense, moleque. Tipo assim, mano, bem antes dessa ascensão dele, tá ligado? A gente passava a hora, eu fazia live de Free Fire na época e jogava com ele, mano. Olha que parada engraçada. E o moleque sempre foi muito gente boa, mano. Então eu sempre torci muito pelo Luiz Henrique, né? Mas assim, cara, o Luiz Henrique vai pro Real Betis, teve bons momentos na Espanha, atuando em competições europeias, mas ainda sem aquele brilho todo esperado, né, mano? E aí ele vem pro Botafogo e faz uma temporada absurda, né? Se tornando um ídolo, e simplesmente o que esse cara jogou no Botafogo é piada, mano. O cara ganha Brasileirão, né? Ganha Libertadores. E assim, preciso falar, o que esse maluco fez na final da Libertadores é surreal. Com o Botafogo perdendo ainda pro Atlético Mineiro, o cara chama a responsabilidade mesmo, sofre um pênalti, marca um gol, o Botafogo é campeão, vira ídolo máximo, né? E aí após isso ele vai pro Zenit da Rússia, acaba ficando sumido lá na Rússia, né? Acaba que, tipo assim, o futebol russo, mano, ficou banido Ninguém da FIFA aí assiste, por né? um tempo, né? Então é um futebol que não tem aquele brilho todo que a gente espera. E aí o Carlo Ancelotti banca a convocação dele, meio que numa questão Mano, ali. o Ancelotti, ele é brabo em encontrar essas peças que estão escondidas no submundo, né? Pô, que técnico olharia o Danilo Santos ali? Eu acho que nenhum técnico ia chamar. Normalmente os técnicos olham mais pros que estão jogando em futebol espanhol, futebol europeu. Quem quer chamar o cara da Rússia, velho? O Ancelotti é brabo nisso. E de realmente ter que provar pro brasileiro que ele merecia, porque eu lembro que quando ele foi convocado, 90% queria Antony e não queria Luiz Henrique. Total, E aí Luiz total. Henrique entra nos jogos contra o Chile, principalmente, ele destrói, e aí depois ele mostra que é uma peça fundamental pra esse time e vira, assim, um dos símbolos de, tipo assim, esperar uma coisa diferente. Contra a França, quando ele entra, ele arregaça, né? Theo Hernandes não achou ele. Então, realmente, mano, ele é um cachorro magro, principalmente por essa capacidade de ainda tem de jogar num grande clube da Europa, cara. A Tipo dúvida assim, no pô, caso Luiz dele, Henrique, né, se ele vai ser titular ou se ele vai ser aquele cara pro segundo tempo, entrando praticamente em todos os segundos tempos pra colocar fogo no bagulho. A gente tentou colocar ele como titular. Eu sou Ancelotti, né? A gente tentou colocar ele como titular algumas vezes e não foi tão legal quanto colocar ele no segundo tempo, né? Então eu acho que essa é a maior dúvida ali no caso do Luiz Henrique. Que ele vai jogar. Mas será que vai ser só no segundo tempo ou titular? que num Chelsea, num Manchester United, né, Total. mano? Premier League, eu sempre gosto de olhar pra Premier League, né? Mais do Eu acho que ele tem qualquer a cara outras ligas do ali e tal, Chelsea. além da Liga Espanhola. Mas realmente é um moleque que tem um potencial absurdo e essa Copa do Mundo pode virar a carreira dele pra sempre, né? A gente viu a Copa do Mundo virando a carreira do Rafinha. Rafinha tava no Leeds United, ele sai da Copa do Mundo e vai pro Barcelona. Então, não é difícil imaginar. O próprio cara lá, o da Colômbia, lá, o Rames Rodrigues, depois da Copa, ele foi pro Real. O Luiz Henrique num grande clube como esse, pelo que aconteceu com o Rafinha. E assim, Rafinha monstro da bola, monstro da bola, vem jogando muito no Barcelona, é uma peça fundamental Mas no na Barcelona, seleção- mas em alguns jogos o Luiz Henrique é tão desequilibrante quanto o Rafinha foi no começo, quando ainda tava com o técnico Tite. Você lembra? Ainda tava no Leeds United, acho que tem até um vídeo do Galvão falando quem é esse Rafinha. Rafinha vai lá e destrói contra o Uruguai, né, se eu não me engano. Então assim, Luiz Henrique, mano, é muito bom jogador, mano. Muito bom jogador e é um dos cachorros magos dessa seleção aí que a gente tem esperança, né? E pra finalizar, ele. Ah, o mais esse aqui eu sou midiático da suspeito lista, pra falar, Endrick. Endrick é o único que tá num contexto um pouco diferente, porque apesar de vir de uma infância extremamente complicada em Taguatinga DF, né, rapaziada? Taguatinga em Brasília DF. Mas assim, o Endrick, ele já tem um status de craque mundial muito mais jovem, diferente de qualquer outro jogador aí, né? Um status realmente de craque mundial. Só que o Endrick ainda precisa se provar. Apesar de um início promissor no Palmeiras, basicamente deu o título do Brasileirão do Palmeiras em 2023. Depois, Endrick chega ao Real Madrid com grande expectativa, mas pelo problema ali com o Xabi Alonso, né, rapaziada? Primeiro com o Ancelotti, né? O próprio Ancelotti, tanto é que virou motivo da gente questionar se o Ancelotti levaria o Endrick pra Copa por talvez... Total, a galera achava que o Ancelotti não gostava dele, né? Assim, eu sou muito suspeito pra falar do Endrick, mano, porque pra mim ele seria meu titular do 9. Brigando, talvez, com o Igor Thiago. O Igor Thiago pode entrar num jogo, o Endrick em outro. Cada um tempo, alguma coisa assim, mas eu acho que ele tem que jogar, mano. Não dá pra deixar ele esquentando o banco lá, não. E fora que tem o Neymar também, né? Puta que pariu. Isso que é foda, mano.
É muita briga de posição de cara bom, mano. Por exemplo, lá, onde que ele vai pôr o Neymar? Na última entrevista ele falou que colocaria ou no lugar do Rafinha ou do Vini. Mas numa outra entrevista ele falou que colocaria ele lá na frente como 9. E se ele for como 9, entra nessa briga também. Então, você tá ligado? Tem muita briga aí de... Ai, meu Deus do céu! Não gostar do Endrick, né? Porque o Endrick O sempre... Neymar pode ser o 10 também, entendeu? E daí o 10 tem a briga ali do Paquetá com o Matheus Cunha, que também pode vir aqui um pouco mais atrasado. Foda, hein, essa seleção. Tá foda de montar um time titular verdadeiro. Teve partidas insinuantes com o Real Madrid, já chega marcando na estreia da La Mas pra Liga, mim o já Endrick marca, tem que ser depois titular, estreia de mano. Champions, já marca, sempre mostrando muita personalidade. E talvez o Ancelotti, tipo assim, o pessoal falava que o Endrick era meio perna, lembra dessa história e tal? E a gente questionava se o Endrick estaria na Copa ou não, por talvez o Carlo Ancelotti não gostar tanto da pessoa do Endrick, mas pelo contrário, o Ancelotti leva ele, depois do Endrick sair do Real Madrid e ir pro Lyon, onde ele ganha mais tempo e rodagem, consolidou o desempenho absurdo logo nos primeiros jogos, marcando, fazendo gols, se tornando peça fundamental na equipe do Lyon, o Lyon jogando em torno dele ali, né, rapaziada? E aí o Endrick volta à seleção. E o Endrick é um dos cachorros magos dessa seleção, apesar de já ter talvez um capital financeiro maior do que todos os jogadores anteriormente nessa lista que tinham na idade dele, apesar de já ter uma mídia internacional muito maior do que qualquer jogador que tem nessa lista aqui. O Endrick é um cachorro magro porque ele tem que provar que realmente pode atuar no alto nível do futebol mundial, né? Então assim, o Endrick surge no Real Madrid como um antagonista do Yamal, né? Tipo assim, a torcida do Real falava, vocês estão em Yamal, o Endrick tá vindo aí. Então assim, o Endrick é um cara que, mano, pra mim não precisa provar mais nada, que é um grande jogador, que é um jogador que realmente tem um potencial absurdo, que é um moleque que não sente pressão de nada, mas ainda assim a Copa do Mundo é importante pro Endrick chegar no Real Madrid com moral. Imagina o Endrick chegando no Real Madrid, sei lá, destruindo na Copa do Mundo. Do jeito que o Real Madrid tá, do jeito que tá essas polêmicas em relação ao Mbappé, tu duvida? O Endrick chegar com uma moral diferente, talvez sendo titular lá no lugar do Arda Güler, que muitas vezes joga, não dá pra saber, porque no Lyon ele atuou como ponto e o Real Madrid pode ter pedido, coloca o Endrick aí como ponta, porque a gente enxerga ele aqui no Real jogando nessa posição, no lugar do Arda. A gente não sabe. Então, basicamente, esse é um dos cachorros magros dessa lista aqui, mas esse foi mais um vídeo, rapaziada. Espero que você... Muito bom, hein? Deixa esse like aí. Eu vou falar um negócio pra vocês. O Ancelotti... Oxi, sumi ali. Falar um negócio pra vocês. O Ancelotti, ele tá numa enrascada pra saber qual que é esse time titular, viu? Porque tem muito cara bom, principalmente ali na frente, né? A zaga acho que já tá meio que certa. Mas ali na frente, cara, é difícil. E tem tudo isso que a gente falou e o Neymar. Tem tudo isso e o Neymar. Então eu acho que vai ser bem difícil. Eu acho que cada jogo vai ser um time, mano. Essa é a grande realidade. Cada jogo vai ser um time. Um jogo com mais passe. Vamos colocar mais parecido com o segundo tempo do último jogo do Brasil. Um jogo que precisa ir mais pra cima, precisa ter estrela. Aí Rafinha, Neymar talvez lá como 9, Vini Júnior. Então eu acho que cada jogo vai ser um time. E isso é bom porque a gente tem um time reserva interessante pra caralho. Essa é a realidade, que muitas vezes pode ser melhor do que o principal. Isso é mais incrível ainda, né? Rapaziada, deixa esse like aí, se inscreve no canal novo, ajuda a gente aí. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.